Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Igor Ventura, estamos começando mais uma videoaula aqui e hoje nós vamos falar sobre o médium esponja, aqueles médiuns empatas, aquelas pessoas que absorvem energia de ambientes e de outras pessoas também. Talvez isso aconteça com você. Eu vou te explicar nesse vídeo aqui como funcionam essas trocas energéticas, essas absorções fluídicas dos ambientes. Lembrando que todo o nosso conteúdo aqui do canal fica disponível também lá no Spotify. Se você gosta de utilizar o Spotify, só procurar lá Nas Ondas da Mediunidade, tá certo? Nas Ondas da Mediunidade tem todo o nosso conteúdo, vai estar disponibilizado lá também, tá certo? Então, vamos falar um pouco dessa questão dos médios esponjas, né? Aquele médio empata. Ora, quando a gente está falando de empata, a gente está falando de empatia. O que é ter uma empatia? É você se colocar na posição do outro. É você compreender a dificuldade do outro porque você consegue se colocar naquela situação. Talvez porque você já tenha passado por aquela dificuldade que aquela pessoa passou, ou talvez porque você tem essa capacidade de trazer essa percepção e essa dor e ter essa empatia para você se colocar no local do outro. Então isso traz para a gente, por exemplo, para quem é médium, para quem é terapeuta, inclusive, que precisa entender o que o seu consulente está passando para poder direcioná-lo de uma forma mais assertiva, isso traz para a gente essa possibilidade de você se conectar com a dor do outro. Mas entenda, quando a gente se conecta com a dor do outro, a gente não é para a gente trazer a dor do outro para a gente. Não é isso. A empatia sou eu me colocar, tentar me colocar na dor daquela pessoa. Talvez eu já tenha passado pela mesma situação, então eu vou saber muito mais e bem melhor o que ele está passando e orientar aquela pessoa através dessa percepção que eu tenho, dessa empatia, mas não trazer essa energia para mim, essa dor para mim. O que acontece é que muita gente que tem essa empatia de forma que eu diria até descontrolada, se é que eu posso utilizar esse termo, por quê? Porque são aquelas pessoas que ficam trazendo a dor do outro toda para si. Então ela vai absorvendo a dor de todo mundo, todo mundo. Na família isso é muito comum acontecer. E dentro do nosso contexto mediúnico aqui também, isso acontece nas nossas relações diárias. Então, você que tem a sua mediunidade, o seu campo psíquico aí com uma soltura, está começando a desenvolver, isso pode acontecer muito com você, principalmente no início do desenvolvimento. Não somente no início, mas no início acontece muito. Então, você vai frequentar uma casa, algum trabalho, algum ambiente espiritual, e quando você chega naquele ambiente, você já começa a sentir as energias, porque perceba, quando você vai buscar um trabalho de cura, um trabalho de desobsessão, por exemplo, um trabalho de assistência espiritual, independente da linha que seja, as pessoas que vão procurar são pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade emocional, algum tipo de distúrbio psíquico emocional. Então é normal que as energias daquele ambiente tenham energias ali reversas, contrárias, negativas, de sofrimento, de dor. Por isso que a gente vai lá buscar uma ajuda. Então, se você tem esse seu campo aberto, essa sensibilidade e entra num espaço desse, você começa a sentir, a reverberar, a atrair aquelas energias para você. Mas isso não é ruim. O que acontece é que você, de repente, está só descontrolado, desorientado psiquicamente no seu desenvolvimento energético. Então, tudo isso parte de um aprendizado, você aprender essa sensibilidade que você tem, aprender a viver, conviver com isso e principalmente equilibrar isso. Educar, daí vem o processo de você educar a sua mediunidade, desenvolver a sua mediunidade. E isso vai passar inevitavelmente pelo processo do autoconhecimento. Você precisa se conhecer para você saber o que são compostos emocionais negativos seus, desequilibrados seus, ou aquilo que não é. Para você saber, caramba, estou sentindo essa reverberação aqui nesse momento. Bom, isso não é meu. Eu sei que isso não é, porque eu tenho ciência das minhas dificuldades emocionais. Inclusive, já estou gerenciando isso para trabalhar e resolver. Então, quando você tem essa consciência de autoconhecimento, vamos dizer dessa forma, você consegue distinguir o que é seu e o que não é seu. E aí fica mais fácil para você trabalhar essa sua característica do médio empata, porque isso não é ruim. O empata, por ele estar sempre se colocando no lugar do outro, quando ele não tem o desenvolvimento correto, então aquilo fica vindo para ele sem ele ter gerenciamento daquilo, realmente vai trazer um incômodo. Mas conforme você vai educando, estudando, desenvolvendo, tendo a sua autopercepção, você consegue compreender
utilizar essa sensibilidade, que é aí que é o ponto importante na minha visão, é você utilizar essa abertura que você tem, de você perceber a energia de uma outra pessoa, né? Ou seja, de você ter essa conexão empática, vamos dizer assim, para você conseguir auxiliar aquela pessoa de alguma forma. E olha que interessante, isso não precisa acontecer somente dentro de um trabalho mediúnico, porque lembre-se, você tem essa capacidade o tempo todo, é full time, né? Não é somente quando você está lá ah, no trabalho. Então, no seu dia a dia, nas suas relações, quando você consegue perceber o ambiente, a energia do ambiente de um local, por exemplo, o seu local de trabalho, a energia de uma pessoa, um amigo seu do trabalho, e você consegue sentir aquilo, ter essa empatia, sem ter esse medo, sem ter esse desequilíbrio, porque você já está fazendo um trabalho de gerenciar isso, você consegue ser um agente ativo ali, fazer um trabalho até espiritual, indiretamente dizendo, auxiliando, orientando, tentando trazer aquele ambiente mais harmonia e não se deixando levar pela perturbação daquele ambiente. Quantas pessoas que vivem em ambientes pesados, estressantes, que acabam se contaminando com aquelas energias e acabam embarcando naqueles climas pesados de negativismo, de raiva. Isso acontece muito nos ambientes profissionais. Né? Então, quantas pessoas não trabalham hoje em ambientes que têm essa sensibilidade e não têm essa percepção? E aí, no final do dia, está esgotada, com dor de cabeça, tá com algum tipo de mal-estar. Por quê? Porque um dos principais chakras que atuam nesse complexo de fluidos ali, normalmente é o chakra laríngeo, o chakra cardíaco e principalmente o nosso chakra umbilical. Lógico que a gente está falando, não está trazendo de forma generalizada, mas principalmente o nosso chakra umbilical, ele capta muito essas energias mais densas. Então pode ser que você sinta aquele mal-estar, aquela coisa ruim no estômago e tal. De repente é um processo energético que você está vivenciando ali no seu trabalho, nas suas relações diárias e você não sabe. Então a empatia, o problema da empatia é quando ela está desequilibrada, o médio empata, o médio esponja, que ele fica refém da sua própria capacidade. E veja, você tendo isso em desequilíbrio, qualquer outro tipo de fenômeno de manifestação mediúnica vai ser ruim também quando você não tem o conhecimento. Concorda comigo? Então, essa questão de você ser médium e esponja, muita gente reclama porque justamente não faz o seu dever de casa, que é se educar, se conhecer e entender essa característica que a pessoa tem. E não negar aquilo ali. Quando você nega aquilo ali, você está indo contra a sua essência, está indo contra a natureza do seu próprio espírito. Então, o que falta para a gente é realmente ter vontade, força de vontade pessoal de se desenvolver, e nesse trabalho o autoconhecimento é importantíssimo quando a gente está falando desse médium esponja, para ele saber quando é que ele está absorvendo coisas que não são deles. E outra coisa importante, quando você absorve energias do outro, de outra pessoa, aquilo vai misturar com a sua própria energia. Então imagina que você tem dentro de você um balde cheio de energias estranhas, águas turvas, que você até mesmo você desconhece o que tem dentro daquele balde ali. Quando você pega mais água suja e coloca dentro daquele balde, o que ele vai acontecer? Ele vai transbordar e toda aquela sujeira, todo aquele desconhecido, ele vai transbordar dentro de você. Então por isso que é importante o autoconhecimento, para que você conheça o que tem dentro desse seu baldezinho aí. Todos nós, pessoal, carregamos nossos baldezinhos de águas estranhas, turvas e com alguns tipos de trabalho a ser feito. Todos nós, né? Todos nós temos os nossos complexos emocionais, as nossas dificuldades. A questão é, precisamos estar sempre ali, olhando, trabalhando e tentando fazer essa recuperação, essa troca de fluidos dessa água do nosso balde. Sabe, fazer para que aquilo vá se renovando, a água suja vai saindo e novas vão entrando. Né? Porque através do nosso dia a dia, os nossos desafios terrenos aqui, das nossas relações, as dificuldades de família, de trabalho, de saúde, aquilo vai sim contaminando um pouquinho dessa nossa água. Mas o importante é a gente estar sempre ali, ó, renovando. Renovando e renovando e renovando. E por que que essas pessoas, esses médios, eles absorvem mais energia do que outras pessoas? Porque entenda,
Esse contato energético, essa troca energética acontece com todo mundo. Quem tem a sua mediunidade, também quem não tem essa mediunidade mais aberta. Só que a diferença é que o médium, a própria constituição energética do médium é diferente de uma pessoa que não tem o seu processo mediúnico aberto ainda ou em desenvolvimento. O campo do médium ele fica muito mais sutil, mais sensível. E aí, como uma troca natural da natureza, as energias mais densas elas vão ser atraídas ali pelas energias mais sutis para fazer aquele equilíbrio. Então não que você vai estar atraindo aquilo, mas no sentido de compensação. Na natureza tudo tende ao equilíbrio. Então entenda esse sutil e mais denso como algo desequilibrado, né? Que a pessoa está aqui mais densa e você está aqui mais sutil, com mais carga. Então, quando essas duas pessoas se encontram, há uma questão de você se compensar. Quem tem embaixo vai subir e quem tem em cima vai descer para criar aquela média. É por isso que você acaba atraindo essas energias mais densas para você. É como se a pessoa tivesse faltando, né? Você está com o seu balde cheio e a pessoa tá lá rasinho, 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 quase vazia. E aí você acaba doando parte da sua água, ou seja, você fica com o seu balde na metade e a pessoa com o baldezinho dela na metade também. Então as energias acabam se equilibrando. Então nisso o médium acaba tendo perdas de energia. E aí vai trazer para o campo dele reverberações, como mal-estar, dor de cabeça, enfim, vários tipos de manifestações na sua percepção física. Mas é aí que está. O médium, por já ter um trabalho mais esclarecido, e aqui a gente está falando do médium que tem o seu desenvolvimento, entende o seu processo de empatia, o seu processo de médium esponja, ele, após sair daquele trabalho mediúnico, ou após sair daquele ambiente, ou daquela contato com aquela pessoa, ele tende a se recuperar de forma natural, porque a consciência dele já está numa consciência de autorrecuperação. Os próprios pensamentos, as próprias emoções já ali sendo gerenciadas e cuidadas, e o próprio estilo de vida do próprio médium também. O canal psíquico dele está voltado já para algo mais positivo, mais sadio, não alimenta mais pensamentos discordantes, negativos. Ou seja, ele já faz o seu processo de autoconhecimento naturalmente. Então aquilo aos pouquinhos ele vai recuperando, enquanto aquela pessoa que recebeu aquela carga positiva e saiu bem daquela consulta ou daquela relação com aquele médium, vai se sentir bem, mas amanhã ela vai começar a se desequilibrar novamente se ela não começar a trabalhar os seus próprios compostos. Isso acontece muito, isso explica muito os trabalhos que as casas fazem, por exemplo, hoje eu vou lá receber um passe lá no centro, tô mal e vou lá receber um passe, você sai de lá revitalizado. Por quê? Você deu uma carga energética no seu campo, então aquilo deu uma expansão, limpou muita coisa que estava pesada no seu campo e deu aquela revitalizada. Só que se a própria pessoa não mudar o seu modo de viver, o seu modo de pensar e começar a gerenciar a sua própria vida, aquilo vai desequilibrá-la novamente. E aquela energia dela vai baixar novamente, e aí ela vai sentir a necessidade de novamente semana que vem, outro dia, voltar para receber um passe. Então a pessoa fica numa dependência o tempo todo. Isso é muito ruim, porque não gera autonomia, não gera crescimento. Então o médium, ele está nessa vantagem, o médium que obviamente que tem o conhecimento das suas capacidades, gerencia aquilo ali, mesmo que ele seja esse médium esponja que ele absorve muito do ambiente, mas através do próprio trabalho individual dele, do seu esforço individual, ele consegue se revitalizar. Por isso que é importante a gente ter o esclarecimento para não ficar gerando medo para a gente. Quantas pessoas ficam reféns da sua própria mediunidade, mas só é refém da própria mediunidade quem realmente não estuda, não se conhece, não se desenvolve pessoalmente, emocionalmente, psiquicamente e mediunicamente. Aí, obviamente, que você vai ficar refém das suas questões. Por isso que é importantíssimo. Então, o médium esponja, o médium empata, ele é principal, uma figura principal e importante nesse processo de você equilibrar, né? Até o ambiente, eu diria. Né? Porque quando você é um médium, imagina você que é um profissional terapeuta, um profissional que atua, que não só um médium atuante numa casa, mas é um profissional que atua lidando com outras pessoas, um psicólogo, um terapeuta, um atendente. Se você tem essa abertura sua, que você atrai muito essas energias, mas você tem essa consciência, você no dia a dia ali, no seu trabalho, nas suas relações diárias, você já está fazendo atividades espirituais, auxílios espirituais ali.
que aí você vai e conversa com uma pessoa, orienta, tira ela daquela tristeza, mostra um caminho para ela. Você está fazendo sim um trabalho de assistência espiritual no dia a dia, que é o que eu falo sempre, é o mais importante. O verdadeiro médium é aquele que atua diariamente, não aquele que está lá somente na casa, uma vez por semana. O verdadeiro médium é um médium que está ali, ó, no dia a dia, nas suas relações, na sua própria família, no seu ambiente de trabalho, no seu campo social, nas suas relações sociais. Mas para isso, ele precisa desenvolver, ele precisa estudar, ele precisa se autoconhecer. Aí sim, essa capacidade sua, dessa empatia, ela cresce cada vez mais. E olha que interessante, quanto mais você desenvolve essa empatia pelo outro, isso você está desenvolvendo o amor. Você se colocar, se compadecer com a dor do outro, sem trazer aquilo para você, mas sabendo perceber a dificuldade do outro, sem julgá-lo e orientá-lo de amor verdadeiro, você também está gerando um campo melhor para você. Um campo emocional melhor para você, um campo psíquico melhor para você e, consequentemente, um campo espiritual melhor para você também. Então veja que a mediunidade, o médium empata não é algo ruim, e se você tem essas absorções energéticas de pessoas e ambiente, isso é uma dificuldade para você, talvez você ainda não esteja num caminho correto de educação, de autoconhecimento, talvez esteja falhando em alguma dessas partes aí. Então olhe com muito carinho para você, veja de que forma você pode sim trabalhar e educar isso, que você deve educar isso, mas principalmente olhe muito para você. Trabalhe o seu autoconhecimento, porque você tem a capacidade de poder fazer assistências espirituais todos os dias, em todas as suas relações que você tiver. E não somente lá, numa casa especificamente, por exemplo. Então, esse tipo de médium, esponja, empata, é sim, é um médium de muito trabalho, de muito serviço, mas também de muito amor, e que você pode sim ajudar muita gente no seu dia a dia, e você nem percebe. Mas para isso você precisa se conhecer, você precisa se equilibrar, para que isso não seja um peso para você. Assim como qualquer outro tipo de abertura mediúnica. A mediunidade ela tem que ser uma ferramenta para te ajudar, para você compreender melhor a você mesmo e também ao outro. Gerar mais esse sentimento de empatia. Né? Para que aí sim você possa, em todos os seus atos, todas as suas ações diárias, você está assim aplicando um pouquinho de um trabalho espiritual de assistência com o próximo. Tá certo? Então, quis trazer para vocês hoje sobre essa questão do médium esponja, que é muito comum, muita gente sofre disso, entre aspas, né? Sofre porque não tem o conhecimento e nem tem o estudo e o direcionamento do desenvolvimento, então fica muito refém disso. Mas entenda que se você tem, olha que baita de ferramenta, até espiritual, você pode ser para você servir ao próximo, servir ao ambiente que você vive e, consequentemente, está realizando, sim, ele junto com seus amigos espirituais, um trabalho de assistência no dia a dia. Por onde você passar, você está sendo aquele agente de ajuda, de cura, de auxílio. Isso é muito legal, né? Pelo menos eu penso que isso é bem legal. Tá certo? Deixa aqui nos comentários, então, se você tem essa característica, você absorve muita energia de outras pessoas, de ambientes, de pessoas. Quando você vai bater um papo com alguém, você sai mais desgastado, mais cansado, mais cansada? Pois é, lembre-se que você pode estar sendo, sim, um médium, uma médium aí de efeitos de esponja, né? De estar absorvendo fluidos ali. Então entenda que você tem uma baita de uma capacidade também de começar a ajudar através dessa sua característica que você tem de auxiliar o próximo, tá certo? Essa foi mais uma videoaula que eu quis trazer para você. Lembrando que todo o nosso conteúdo está lá no Spotify, disponibilizado também. Se você quiser passar por algum tipo de atendimento comigo, nós temos o curso de baralho cigano individual. Nós temos também o nosso trabalho de orientação mediúnica, que a gente vai bater um papo e eu vou trazer para você as suas dúvidas que você tem dos seus processos de desenvolvimento mediúnico, e tem também o nosso trabalho com o tarô. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Muita paz, muita luz para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.